A2. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde a gente ensina tudo sobre Libras no contexto religioso cristão no Brasil. Meu nome é Gesiel Santana e você está aqui na nossa sala de aula. Estamos iniciando mais uma aula, onde nós estaremos conversando aí um pouco mais sobre a importância do intérprete de Libras cristão na igreja. É isso aí, cabelo já arrumado, todo penteado, vamos lá. Eu quero te conhecer se você está aqui pela primeira vez. Eu quero que você coloque aí, ó, hashtag novato, para eu te conhecer. Se está há muito tempo, hashtag fundão. Hoje a aula é falando sobre a importância ou o papel principal ou o papel primordial do intérprete de Libras na igreja. Como ele consegue ajudar e facilitar aí a inclusão de pessoas com surdez ou de surdos na igreja. Como que se dá isso aí? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não marque bobeira, se inscreva, porque temos conteúdos no contexto religioso cristão toda semana em Libras aqui no nosso canal. Se você já está assistindo, deixe seu like para você não esquecer depois. Lembrando que o dedo não cai, dedo não quebra, dedo não dói. Esse like aí só vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que o nosso conteúdo aqui é muito importante para a comunidade religiosa que deseja aprender Libras para ter acessibilidade na sua igreja. Então não deixe de compartilhar com mais pessoas, mandar naquele grupo do Zap de estudos e vamos lá. Pessoal, olha só, quando a gente fala sobre a importância do intérprete de Libras na igreja, ou sobre as questões que ele pode fazer para auxiliar nesse processo, nós vamos falar sobre 6 pontos, isso mesmo, 6 pontos importantíssimos, aonde a gente vai conseguir se organizar e entender melhor aí sobre o papel do intérprete de Libras na igreja, tá? A primeira coisa, se você estiver anotando, anote. Se não está anotando, está marcando bobeira. Então anote também. A primeira coisa é que o intérprete de Libras, ele consegue auxiliar aí numa acessibilidade na sua igreja para os surdos, usuários da Libras, interpretando os sermões, interpretando as pregações, interpretando também as mensagens que pode estar acontecendo durante o culto. Então esse é o ponto primeiro aí. O intérprete ele vai ajudar na interpretação da pregação, dos textos bíblicos, né, das mensagens religiosas. Então os intérpretes de Libras eles podem interpretar tudo isso em tempo real, certo? Fazendo com que os surdos acompanhem o culto, acompanhem a liturgia e compreendam a mensagem. Então esse é o primeiro ponto aí que nós precisamos refletir sobre o papel do intérprete de Libras ajudando o surdo na igreja. Então esse é o primeiro ponto. O intérprete ele consegue fazer essa interpretação. É fácil? Não, não é fácil, tá? Não é algo fácil, mas com o método certo, como a gente amplia aqui nos nossos 4 pilares do nosso método, Bíblia 360 graus em Libras, você vai se direcionando, você vai entendendo e conseguindo aplicar isso aí na sua igreja, facilitando a interpretação de textos bíblicos em Libras, tá? Um segundo ponto importante quando a gente fala essa questão do intérprete na igreja, como ele pode facilitar, como ele pode ajudar, interpretando músicas e canções, tá? Certo? Então, as interpretações de louvores, de músicas, os intérpretes de Libras podem auxiliar nesse sentido. Por quê? Porque os intérpretes vão interpretar as letras das músicas, as canções que acontecem durante os cultos. Isso vai permitir com que o surdo participe de forma ativa da adoração, do louvor. Então, assim, aí a gente vai conseguindo adaptar e mostrar que o culto não é só para os ouvintes, é para os surdos também. Então, o papel vital aí do intérprete Libras é saber e conseguir ter essa consciência do seu papel, da sua função, do que você vai estar fazendo. Então, interpretar sermões e mensagens religiosas, interpretar músicas e canções, isso aí não tem como nós fugirmos disso. Um culto, pessoal, na liturgia dele, essas coisas não vai faltar. Pregação e louvor. Isso aí vai estar em todo culto que você for ou na grande esmagadora maioria das igrejas. Você vai encontrar aí esses 2 elementos importantes que o intérprete vai estar fazendo essa
função, nessa mediação. Terceiro ponto, tá anotando? Não marca bobeira não, hein? Terceiro ponto é a interpretação de orações e leituras bíblicas. É diferente de interpretar sermões e mensagens, tá? Então, o interpretar orações e leituras bíblicas é que os intérpretes vão fazer isso durante os cultos também, tá? E isso permite que os surdos eles vão compreendendo o que está sendo dito, acompanhando o que está sendo falado. Então, as orações e leituras bíblicas necessitam de interpretação. Então, percebe como que o intérprete ele consegue ajudar, ele consegue auxiliar o surdo a se envolver na igreja, a se envolver na comunidade. O intérprete contribui para isso. Por quê, Gesiel? Porque muitas pessoas pensam que o intérprete ele só está ali para interpretar o culto. Não é exatamente só isso. Tem várias outras demandas, várias outras questões que o intérprete precisa entender e compreender do seu papel de uma forma macro, né? Precisa ter uma visão mais ampla do seu papel e da sua função na igreja. Então, interpretar orações e leituras bíblicas. Tem igrejas que fazem uma, duas, três orações, dependendo do momento aí do culto. Outras igrejas faz uma para começar, outra para terminar, enfim, depende muito do momento. O que acontece também é que tem algumas igrejas que têm momentos de orações. Tem algumas igrejas que separam um tempo para fazer momentos de orações aonde todos estão com os joelhos dobrados, orando de uma forma particular, mas tem uma pessoa que acaba orando no microfone, normalmente é o pastor ou uma pessoa da igreja que é escolhida para estar fazendo essa intercessão, essa oração ali, enquanto todos estão no seu momento particular. O que o intérprete faz nesse momento? Interpreta quem está falando no microfone ou não interpreta? Normalmente, pessoal, em situações assim, a gente não interpreta. Por quê? Porque a gente dá a possibilidade, fala para o surdo, que é um momento particular dele com Deus. Assim como todos os ouvintes estão tendo, é um momento particular dele com Deus nessa oração. Então, é algo que você precisa estar fazendo. A não ser que exista alguém ali, algum surdo, talvez que seja visitante, não tem o costume de orar, está falando que não quer, não tem esse hábito, não vai orar. Aí, nesse momento, faz sentido você interpretar o que está sendo falado no microfone. Quer dizer, mas se todo mundo estiver orando, e aí o que eu faço com alguém que está visitando a igreja pela primeira vez? O que eu faço? Você vai explicar para ela que é um momento de oração, olha, é um momento, um tempo aqui separado, 10, 15 minutos, todos nós vamos estar orando, buscando a Deus, conversando com Deus. É um momento para você aproveitar, explicar o conceito daquilo que você está querendo trabalhar, explicar o conceito daquilo que você vai falar e para que a pessoa entenda como que funciona a liturgia, o passo a passo, como que é para ser inserido na igreja. Então ele já vai compreendendo, entendendo isso e conseguindo já nos próximos encontros colocar isso em prática. Então é um outro ponto também que é necessário a gente estar pensando, tá bom? Então beleza. Aí esse é o terceiro ponto. Agora o quarto ponto, pessoal, é a gente facilitar, olha só, a comunicação entre os membros surdos e os ouvintes. Então, os intérpretes eles podem servir na igreja como um intermediário para facilitar a comunicação entre os membros, que são surdos, ouvintes, garantindo toda a comunicação de forma efetiva. O que acontece, pessoal? Aqui na nossa igreja, normalmente, quando termina o culto, muitas pessoas vão lá cumprimentar os surdos, conversar com os surdos, e é nesse momento que o intérprete ele consegue fazer esse papel, fazendo a mediação de conversas, tá? Às vezes, por exemplo, já tem muitos casos de surdo que trabalha na empresa, por exemplo, de um outro membro que é ouvinte, e viu o membro lá na igreja e fala, olá, tudo bem? Chama ele para conversar, e aí o intérprete vai fazer essa intermediação. Olá, tudo bem? Ele tá falando, trabalha na sua empresa, isso que lembra de você lá, olha que legal, ele tá falando para você aprender Libras, hein? Então, essa intermediação aí é papel também do intérprete, tá bom, pessoal? Por quê? Porque muitas pessoas acham que é só interpretar o culto, só interpretar os louvores, acabou, tchau, até a próxima. Não, não é assim, tá, pessoal? Isso aí, vamos se dizer aí, é a carga que vem aí com a nossa responsabilidade. Meu avô sempre dizia, né? Tem pessoas que quer o cargo, mas não quer a carga, tá? Então é algo que a gente tem que refletir aí, porque como papel de intérprete, para facilitar o envolvimento dos surdos na igreja, nós temos como intérpretes que fazer esse nosso
papel. Não tem como. Para a gente garantir isso, nós vamos ter que fazer essa intermediação. Ah, Gisele, mas essa intermediação pode ser feita em que local? Qualquer local. Pode ser feito na cantina, pode ser feito após o culto, pode ser feito em um evento para fazer inscrição, pode ser aí num evento que vai fazer alguma doação de alimento, de roupa, pode, enfim, qualquer situação que envolva a membresia da igreja, os surdos precisam estar sendo inseridos e o intérprete fazer essa intermediação daqui, de lá, conversar, falar, para que o surdo venha estar se envolvendo cada vez mais. Beleza, pessoal? Até aí, tudo bem? Tudo bem. Estou falando assim porque é muito conteúdo, é muita coisa importante, mas que vocês vão conseguir ver e rever depois dessa aula aqui, tá? Uma coisa importante, pessoal, é que se você chegou até aqui e você ainda não é inscrito no nosso canal, tá marcando bobeira, pessoal. Não marca bobeira, não. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Por quê? Porque tem muitas pessoas dizendo que não estão recebendo nossos conteúdos. Então tem que aí marcar aí o sininho aí, ó, ativar todas as notificações que você vai saber ou ser notificado quando receber um vídeo nosso. Quando a gente enviar, você vai receber, aí vai ser notificado. Então é importante aí você ativar as notificações, tá bom? Então se você não deixou o seu like, já deixa o seu like aí. Como eu disse, só vai ajudar tanto você como nós, certo? Porque nós vai ser incentivo para gravar mais. Vai te ajudar porque você vai ter tendo mais conteúdo de Libras no contexto religioso cristão. Então, o like, pessoal, é bom para todo mundo. E aí o YouTube entende que essa ferramenta do like, você dando, aumentando o like, é que o conteúdo está sendo bom. Então não marca a bobeira, já ajuda a gente aí para a gente ajudar vocês continuando gravando conteúdo semanalmente. Fechou? Fechou, pessoal? Beleza. Vamos lá, então. Próximo ponto é que os intérpretes precisam fazer. Mas antes, vamos recapitular. Primeiro, ó, interpretar sermões e mensagens bíblicas religiosas, né? Segundo, interpretar músicas, louvores. Terceiro, interpretar orações e leituras bíblicas, tá? E quarto, facilitar a comunicação entre os surdos e os ouvintes e os membros, tá? Só uma observação, pessoal, com relação a leituras bíblicas não são as mensagens, as pregações, os sermões, não, tá? Leituras bíblicas, tem algumas igrejas que têm como costume fazer uma leitura de um texto bíblico. Às vezes é um salmo, às vezes é um texto de outro livro da Bíblia, eles fazem essa leitura como se fosse a leitura introdutória, uma leitura que vai direcionar o culto, uma leitura para ser um passo a passo aí para as pessoas começarem a entender do que se trata aquele culto, aquela temática, tá? Então, é só para vocês entenderem essa distinção. Quinto ponto. A gente vai ajudar, pessoal, como intérprete de Libras, tendo esse papel, ajudando os membros surdos a se integrar nos grupos e atividades da igreja, tá? Então, por exemplo, às vezes tem igrejas que são separados por departamentos. Por exemplo, o departamento de jovens, departamento de adolescentes, departamento de crianças. É muito importante que a gente consiga ir ajudando os surdos se envolver nesses departamentos, tá? Nesses grupos. Por quê? A gente tinha aqui uma época, a gente tinha surdos, crianças surdas, né? E a gente inseria eles no departamento de criança, tá? Então tinha um intérprete que ficava responsável para estar acompanhando ele nos cultos que tinha infantis, ele nos louvores, enfim. A gente ia procurando se adaptar ao ponto que ele vai estar sendo integrado ao grupo, né? Aquele departamento. Então isso é necessário que a gente venha fazer tanto se tiver surdo adolescente, jovem, adulto, nós estarmos inserindo eles aí nos departamentos. Isso vai ajudar muito, tá, pessoal? Então isso é papel do intérprete. Por quê, pessoal? Porque quem domina a Libras, além do surdo ali, é o intérprete. Então, o intérprete vai fazer esse papel, vai fazer essa ponte. Muitas vezes o surdo mesmo, às vezes é inibido, tem vergonha, tem receio de conversar com alguém, porque ele sabe que aquela pessoa não sabe Libras. Ele sabe que vai ter dificuldade de comunicação, então ele fica receoso, não vai falar. Por mais que, às vezes, a gente tenha, né, surdos na nossa igreja, que são surdos, vamos dizer, mais alegres, mais espontâneos, né, mais desinibidos, mesmo assim,
são surdos que ainda têm um certo receio de comunicação, certo? Porque às vezes pode ter esse problema na fala de comunicação, e aí que entra o papel do intérprete, e fala, olha, você quer ir lá com os jovens? Vamos lá? Vamos inteirar? E aí essa questão de estar inserido no grupo, pessoal, é também nas atividades. Por quê? Porque, por exemplo, tem grupo de jovens, departamentos, que às vezes vão para retiros, às vezes eles separam um tempo para estar indo para um momento de lazer, ou após do culto vai para comer um cachorro quente, uma pizza, ou vai fazer alguma coisa, sair na praça, tomar açaí, sorvete, enfim. O papel do intérprete é ir ajudando o surdo ser inseridos nos departamentos e nas suas atividades, tá? Isso é o que nós precisamos estar organizando. A gente precisa estar com essa sensibilidade, tá? Então esse é um ponto aí que a gente não pode deixar de fazer, tá? E um sexto e último ponto, pessoal, é que a gente precisa promover a inclusão e a diversidade na igreja, tá? Então como que a gente faz isso? A gente vai, pessoal, ajudando os ouvintes a ter uma conscientização do que é Libras, uma conscientização do que é o surdo, uma conscientização sobre a cultura surda, uma conscientização aí sobre o trabalho do Ministério com surdos. Então, esse é um papel do intérprete também, tá? Ajudar a promover essa inclusão. Para quê? Para que os recepcionistas da igreja sabem Libras, para que os diáconos da igreja, as pessoas que ajudam ali no voluntariado, possam aprender Libras também. Então, esse processo, quem que vai fazer, pessoal? Se você respondeu o intérprete, uma salva de palmas. Aí, é o intérprete que vai fazer aí essa intermediação, pessoal. Não tem como nós fugirmos disso. E aí a gente vai percebendo como que o Ministério com Surdos e o papel do intérprete em ajudar os surdos a se envolver na vida da igreja é algo que vai além da interpretação. Não é só interpretar no domingo, não é só interpretar o culto, vai além. E nós precisamos estar aptos, preparados para estarmos fazendo isso da melhor maneira possível, não é verdade? Então, pessoal, vamos recapitular aí. São pontos necessários. Antes disso, deixa eu só falar nesse ponto de promover a inclusão. Entra, pessoal, momentos em que a gente pode conversar com a liderança da igreja, se você pode ensinar alguns sinais, se você pode ensinar alguns sinais básicos, você pode até montar um grupo de estudos de sinais básicos para ensinar a membresia, as pessoas que frequentam ali o seu espaço de culto, para eles estarem entendendo. Você pode fazer um momento aí de conscientização, um dia de palestras, né? Para ajudar, incentivar as pessoas a entender, abrir a mente com relação a isso. Mas é importante só deixar ressaltado que nem todo mundo vai ter esse mesmo desejo que você. Nem todo mundo vai estar tão disposto, animado, alegre, revigorante que nem você, tá? Então é um detalhe que às vezes a gente vai muito empolgado, a gente quer ajudar, quer conscientizar, quer falar, quer ensinar sobre Libras, sobre o surdo, sobre interpretar na igreja, interpretar louvor. A gente tá muito empolgado, animado, e aí você fala para a pessoa e ela cri, 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 cri. Então é algo que nós precisamos tomar um cuidado. Por mais que a gente vai conscientizar, ajudar, nós precisamos estar com os pés no chão, tá? Mas é importante, pessoal, nesse processo de promover a inclusão, ajudar que os surdos participam das atividades. Por exemplo, ajudar por exemplo, tem muitas igrejas que têm cantinas. No final do culto vende um salgado, vende uma pizza, vende um refrigerante, vende algumas coisas. E tenta inserir os surdos nesse processo, os surdos para ajudar ali divulgar, para ajudar na alimentação, na organização, ajudar a arrumar as cadeiras, ajudar a arrumar os bancos, ajudar o pessoal das mídias, na fotografia, enfim, a gente vai inserindo eles e tornando a igreja mais inclusiva. A gente vai trabalhando mais essa cultura de diversidade, isso é muito importante, beleza? Beleza, então vamos lá. Recapitulando os pontos que a gente trabalhou isso sobre o papel vital do intérprete de Libras na igreja, como ele consegue facilitar aí a comunicação dos surdos. Então a primeira coisa, interpretando sermões e mensagens. Segunda coisa, interpretando as músicas e canções, né, os louvores. Terceiro, interpretando aí orações e leituras bíblicas. Quarto, facilitando a comunicação entre o surdo e o membro ouvinte.
Quinto, ajudar os membros surdos a se integrar nos grupos e também nas atividades que são propostas. E sexto, promover a inclusão e diversidade, né, dentro da igreja. Isso é algo, é papel primordial, importantíssimo do intérprete de Libras na igreja. Se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, seu coração arde para isso, muito importante não esquecer, não se desesperar, não se descabelar e continuar entendendo que você é dependente de Deus. E se ele te chamou, ele é fiel e justo para te aperfeiçoar, para te ajudar, para te preparar e te capacitar. E em tudo isso, o nome dele vai ser glorificado. Você pode dizer um amém? Muito bem. Então vamos finalizando por aqui. Ah, mas amanhã tem mais. Aê! Não esqueça de estar nos acompanhando nas redes sociais. Não esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. E a gente se vê na próxima aula. Ah, lembrando, coloque aqui nos comentários. E aí, você tem feito um papel importante como intérprete de Libras na sua igreja? E a gente vai comentando e conversando sobre isso nas próximas. Um grandíssimo abraço. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu!